falando de cultura de processo, Agostinho, eu acho que era legal a gente falar sobre os níveis que a gente tem de processo, né? Porque a gente pensa em processo como um todo, não é simplesmente eu rabisco ali e jogo para cima. Então, a gente tem uma boa prática, é a que a gente chama de níveis dos processos, como que funciona, como que a gente começa, qual é o primeiro passo que eu dou, o que que eu faço primeiro? Eu Sim. desenho, o que eu faço primeiro? Implanto, eu testo na mão aqui, depois vejo, como que falar um pouco sobre esses passos do processo, né, Agostinho? É Ainda importante falar. voltando sobre o que você falou, Gustavo, sobre as diferentes ferramentas, né? Então é aquilo, às vezes a pessoa acha, eu tenho que saber BPMN, saber fazer as caixinhas ali dentro dos losangos, não necessariamente. Existem várias notações para você descrever um padrão de processo, né? Existe o BPMN, existe CIPOC, existe, sei lá, colocar um quadradinho lá do outro, O né? Você pode ML, fazer da maneira que você quiser, né? O importante é que você consiga construir um padrão de uma maneira que você possa melhorar ele depois, né? E é claro, pô, existe desde a ferramenta gratuita, que é, sei lá, um papel que você vai lá e escreve na parede, né? Desde uma ferramenta um pouco mais sofisticada, gratuita também no computador, a ferramentas que você faz um fluxograma e depois você automatiza aquilo, né? Você de fato uhum, usa aquele processo digitalmente, né? Então, sim. tem várias maneiras de você construir o seu processo e depois transformar aquilo numa operação de fato que você faz com que cada caixinha seja uma tela ali que você vai gerenciando o desempenho daquilo. Uhum. E é importante que é isso mesmo que o Agostinho falou. Então, o desenhar ali é ferramenta. Bom, uma receita, a gente fica, tô naquele exemplo do bolo ali, peguei esse exemplo para a gente levar nessa live. O bolo ali, o processo dele é um desenhado, um escrito ali. Pode Sim, ser só um exatamente. escrito que eu vou colocar aqui. Coloque 200 gramas de farinha, coloque sal daquela marca lá, a gosto, sabe? Que tem aqui em Aham. casa. Exatamente. E é, como você estava falando, Gustavo, os níveis, né, de otimização de processo. Então, a gente tem ali primeiro o que? A digitalização, né? Que é o quê? Você pega um processo que atualmente é manual, que é, por exemplo, uma série de papéis, né? Ou uma sequência de coisas que as pessoas falam umas com as outras e que no final geram resultado. E aí, o Que que é a você faz? prática, né? Você... Oi? É a sua prática do dia a dia ali, é como Sua você prática faz o do seu dia a bolo, dia, né? Pode exatamente. ser? A sequência de coisas que você faz, né? Que estão todas fora de um ambiente digital, que você não consegue monitorar. E aí, o que você faz? Você digitaliza aquilo. Então, que você faz para digitalizar? Bom, você precisa entender o padrão. Quais são as coisas que são feitas sequencialmente e as características dentro desse padrão. Entendendo isso, você escolhe a sua ferramenta e digitaliza. Coloca aquilo Uhum. dentro do ambiente digital. Cada atividade vira uma tela, por exemplo, né? Ou cada atividade vira uma ação dentro de uma máquina. Né? Então, a primeira coisa é isso. Você digitaliza. Pega uma coisa que é analógica, 100% manual e faz ela ser digital. Depois, o que você faz? Quando agora a máquina já recebe aquelas atividades, já recebe dados, né, que são ações ali que acontecem e vão fazendo que o processo caminhe, aí você começa o quê? Bom, vamos ver aqui o que a máquina faz que as pessoas podem deixar de fazer porque ela faz melhor e porque vai poupar as pessoas de uma coisa que elas não precisam fazer, que não agrega valor para elas, que elas não crescem, que elas não se melhoram com aquilo, né? E aí a gente entra na parte de automação, que você é a melhor pessoa aí para falar sobre isso. O que é automação de processo? Como é que se faz isso, Gustavo? Então, basicamente, a primeira coisa que o Agostinho falou é importante, a gente tem que conhecer o negócio, tá? A gente tem que digitalizar esse processo. Então, supondo que meu processo eu recebo a cotação de dólar todo dia no meu e-mail. E o que eu tenho que fazer? Ou eu não tenho no meu e-mail, eu tenho que ir lá no site, busco lá a cotação do dólar. E no momento cada dia está mais alta, né? Então a garantia que você tem é que está mais alta. Então você busca a cotação do dólar, você vai pegar aquele valor e hoje você pega aquele valor e vai usar ele para fazer as contas da sua compra do dia. Eu compro no mercado exterior, sei lá, ou eu tenho que colocar no meu sistema para ele calcular se eu tenho alguma venda hoje. Se esse é o seu processo, primeira coisa, você digitalizou. Quais são os passos? Qual é a fonte confiável que você entra para buscar o dólar? Ah, é um site específico. Então tem que ser, quanto melhor você conseguir nessa parte de digitalização, descrever o seu processo, é mega importante para a próxima etapa. Porque tem aquela coisa que o povo de data usa, né? Que entra lixo, sai lixo. Então, se você Exatamente. usa. A máquina é burra, pessoal. A gente sempre tem que entender isso. A máquina, ela faz o que a gente mandar. Então, se a gente mandar ela pesquisar no Google cotação de dólar
e pegar o primeiro valor que ela vê ali, se alguém estiver patrocinando um anúncio, se alguém estiver colocando qualquer outra coisa e esse for o primeiro valor, a máquina vai pegar aquilo. Por Sim. quê? Porque a máquina, diferente do ser humano, não tem raciocínio. Ela não pensa, ela não olha ali. A menos que você ensine para ela diferenciar o que que é um anúncio e o que que é um gráfico de cotação de verdade, ela não vai saber isso. Então, digitalizou o seu processo. Eu tenho que entrar, entro no site cotação do dólar oficial, e aí na hora que eu entro no site tem aqui uma janelinha que eu tenho o valor. É aquele valor que eu pego, aí eu pego aquele valor, abro o meu sistema, abro a tela X, Y, Z e coloco no campo A, B, C o valor e dou um salvar. Depois que você fez esse processo, você vai começar a olhar, isso é importante na automação, tá? Começar a olhar pequeno. Por que começar a olhar pequeno? Porque a gente tem perfis de pessoas que, quando quer automatizar alguma coisa, já pensa no bicho de sete cabeças. Cara, mas seria louco, né? Se eu prevesse a cotação do dólar ali, eu ficasse ouvindo ali o pessoal da bolsa, na hora que deu, já tem a cotação do futuro, eu já consigo. Eu consigo. Imagina se a gente consegue pegar as notícias do governo, política, tudo mais, e consegue prever se o dólar vai estar mais alto ou mais baixo para eu vender mais hoje ou vender menos hoje. Então, a pessoa já que pensa nisso. falando sobre isso, você, por exemplo, tem no mercado financeiro negociações com previsões de valor futuro. Uhum. Necessariamente, isso é um processo de aprendizado dentro de uma máquina, né? Que foi construído com base em várias variáveis que foram unidas, mas que vai também sendo melhorado progressivamente, né? Então, as pessoas vão entendendo ali frequentemente quais variáveis tiveram uma interferência positiva, negativa, que faz sentido ou não, e vão fazer a máquina aprender melhor. Uhum. Aí vem eu, Gustavo, que meu trabalho de antes era pegar o valor do dólar e colocar no sistema, já começa a pensar, cara, vou começar a analisar a receita aqui, fazer o robô aprender a política para prever. Não. Qual é a primeira coisa? Começar pequeno. Enxerga o seu processo. Se você conseguiu enxergar ele, conseguiu digitalizar e está vendo aquilo agora, beleza. O que eu consigo automatizar? Opa, eu consigo pegar o valor automático. Então eu não preciso mais entrar. Mas hoje eu consigo pegar o valor automático e ele não aperta o botão de salvar, porque eu quero conferir se aquele valor está certo mesmo. Então tá bom, então minha automação ali vai lá na minha máquina, ou sem eu ver, né? Vai pegar essa cotação e deixar ali como rascunho. E é minha responsabilidade salvar. Eu começo na automação, né, a fazer isso, ver essas partes que são meu dia a dia, meu cotidiano, ou coisa que a máquina faz mais rápido, ou coisa que ela pode fazer até melhor. Então, se eu tiver que buscar os vídeos mais relevantes sobre coronavírus, uma máquina pode fazer isso muito mais rápido do que você. Ela pode buscar ali no YouTube, busca ali, faz os algoritmos, busca todo dia. Então, a partir do momento que você fez essa automação, que é a segunda parte do seu processo, você vai ter ali ele andando, funcionando. Automatizou, fez os testes, testa tudo primeiro, garantiu que ele está funcionando, aí você. E eu estou falando de microprocessos, tá? Então pega o seu processo que você digitalizou, divide ele e vamos automatizando partes. Aí você entra na terceira fase de processo, que é monitoramento. Tá? A gente tem que monitorar o nosso processo, né, Gustavo? É aquilo. O que é o monitoramento? Bom, pode ser que mesmo você automatizando o seu processo, ele falhe às vezes, né? Quando a Sim. gente automatiza um processo lá no Power Automate, antigo Flow, né? Ele mostra lá, ó, o fluxo teve êxito, ou não, ele não teve êxito, ele falhou. E ele falha por quê? Ele mostra por quê. Né? Então, monitorar é ver, bom, quantas vezes meu processo rodou e deu certo ou não, né? E se não deu, qual é o motivo? Então, você entendendo esse banco de motivos permite com que você vá depois fazendo o quê? Um controle. Um controle como? Inicialmente, esse controle é manual. Você entra lá Sim. e muda a configuração do seu processo, ou supondo que você está automatizando alguma coisa, você vê que precisa de uma atuação, que você teve um dado de desempenho que precisa melhorar, você vai lá e faz manualmente, você mesmo, como pessoa ou com um grupo de pessoas, alguma coisa para melhorar esse desempenho manualmente. Depois que você faz isso, faz o controle manual, Ô, você Agostinho, ensina para a só, máquina. só, só interrompendo. Olha que importância que a gente está falando aqui de três passos essenciais. Você era um cara que o seu trabalho era ficar colocando dado. Então você não tinha. Você só colocava dado, pegava dado, colocava, pegava o dado, colocava ali, pegava o dado, colocava ali. A partir do momento que você fez a primeira automação, você está vendo que você já está vendo controle. Você está vendo ali na máquina, você está vendo assim, opa, tem uma variável aqui que eu não estava esperando. Vamos mudar essa variável aqui.
Você está à frente do. Você já está um passo à frente que você consegue mudar, ver o seu processo e mudar ele. E entender, às vezes, nesse controle que, cara, eu fazia errado pra caramba, né? Ó, o tanto que eu burlava aqui o sistema, ou não funcionava, não batia a conta, eu mandava um valor aqui para bater, porque eu sabia quanto estava. Quando você está automatizando e tem que fazer esses controles manuais, que é uma etapa importante, você começa a ver esses gaps, seja de tempo, seja de valor, seja é, de autonomia, que você tinha. Você tinha. A máquina está fazendo, repetindo o que você já tinha, entendeu? Sim, com certeza. Imagina, existem vários tipos, né, de, como que eu posso dizer, atualização de relatório. A gente sabe, desde o momento que o cara pensa ali, o que eu preciso relatar? Igual a gente estava falando no começo, né? Preciso relatar isso, será? Aí o cara vai lá, passa horas construindo aquele relatório, vai lá, apresenta e fala, não, mas não é isso que eu queria. Aí beleza, o cara vai lá de novo e trabalha para construir aquilo de novo. Então, assim, é uma coisa sempre Uhum. muito manual, que demanda tempo e às vezes, assim, pode complicar a imagem do profissional, porque ele está pensando, gastando um tempo dele que poderia ser economizado com outras coisas que agregam valor. Então, assim, no momento que você faz um preparo bom, mas você automatiza aquilo, deixa aquilo já pronto, o simples fato das pessoas realizarem o trabalho delas vai fazer com que a máquina mostre se está bom ou não, né? Isso já é, digamos assim, o nível que a gente quer chegar. Em termos de o quê? De monitoramento, é o que a gente está falando. A gente precisa monitorar o processo de desempenho como? Gerando os dados de resultado de maneira automática, sem você ficar pensando, né? As pessoas Uhum. já Uhum. prepararam, você trabalha bastante para já deixar aquela demonstração de dados pronta. Mas depois que você deixou, você já se livrou daquilo, né?